Bom dia, meus irmãos, graça e paz, como estão todos vocês? Como foi sua semana? Bem, a minha foi bem atribulada, mas o Senhor, graças a Deus, com sua graça e consolo, abençoou e tivemos uma semana abençoada em sua presença. Bem, hoje nós estaremos estudando uma lição, a lição número 8, que tem como título Compromisso com o Chamado. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que essa lição tem como texto base 1 Samuel 3, dos versos 1 ao 21. Meu nome é Emanuel de Brito e vamos ter um momento de oração para que nós possamos iniciar essa lição? Vamos lá. Feche seus olhos. Paizinho Santo, muito obrigado por mais uma vez as tuas misericórdias se renovarem, Pai, pela tua presença se fazer constante em nossas vidas. Pai, abra nosso coração e mente, ó Deus, para que Tu possas falar, ó Deus, nessa lição. E principalmente tudo aquilo, ó Deus, que Tu tens, ó Deus, colocado em meu coração, ó Deus, Tu possas, ó Deus, transferir também ao coração dos meus irmãos. Bate contra aqueles que necessitam da Tua presença, ó Pai, aqueles que necessitam da cura, aqueles que necessitam do consolo, aqueles que necessitam da Tua presença, ó Espírito Santo. Vá de encontro a cada um agora, nesse instante. Abra nossa mente e coração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, é o seguinte, vamos para a leitura do texto? Vamos começar aí com o texto aí de 1 Samuel 3, dos versos 1 ao 21. Vou começar. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Elias. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel? Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgarei sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do que ele tinha consciência, seus filhos fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Porque isso jurei à família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse?
não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan a Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Essa é a nova versão internacional. E o objetivo dessa lição tem como discutir, a partir das experiências de Eli, Ofni, Finéias e Samuel, sobre os desafios de aceitação e fidelidade ao chamado e ao propósito divino. Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês entendem sobre vocação ou chamado de Deus, ou chamado divino, né? Vocês têm alguma ideia aí? Bem, vou dar um tempinho para você pensar. Vou tomar uma aguinha. Bem, vocação vem do latim vocatione. Ele é o ato de chamar, de inclinar-se, propensão natural. Dizemos que a pessoa ela tem vocação, ela tem talento, ela tem total sinergia ou total condição de exercer algo por ela mesma, por ser ela vocacionada, por ela ser direcionada. Há pessoas que têm talentos, né? Que você vê logo assim, poxa, essa pessoa tem talentos com números, ela vai ser um bom matemático, ela é um bom economista, um bom engenheiro. Há essa pessoa que ela tem talento em conhecer as pessoas. Ah, não, essa pessoa ela tem uma vocação de trabalhar com pessoas. Poxa, então assim, cada um tem uma vocação. Todos nós temos uma vocação. Muitas vezes podemos estar perdidos, mas nós temos uma vocação. Nós temos um chamado de Deus para algo. E o que eu acho interessante é o seguinte: Deus, ele chama o seu povo, ele escolhe, ele vocaciona o povo e o desenvolve para alguma finalidade de sua missão ou projeto no reino de Deus. Mas assim, eu gostaria de que você pensasse aqui, porque nós vamos contar toda essa história, quais as características de uma pessoa que foi vocacionada por Deus? Pense aí, quais são as características de uma pessoa vocacionada por Deus? E a outra é quais são os riscos que nós podemos ter para que nós possamos fracassar nessa vocação, ou fracassar em exercer a nossa vocação. Melhor assim. Pense enquanto nós vamos ter na aula, que nós vamos voltar a esses pontos, tá bom? Bem, para início de tudo, vamos começar aqui a nossa lição. Como lidamos com a vocação de Deus para nós? E em que medida nosso compromisso com o reino tem sido prioridade em nossa vida? Ao olhar para a vida de Eli, Ofni, Finéias e Samuel, percebemos como eles lidaram com a missão recebida por Deus e as consequências que vivenciaram a partir das suas opções. Enxergar a maneira como relacionaram com a sua vocação nos orienta a prosseguir no nosso compromisso com Deus. Antes da gente ir para a parte da fundamentação, vamos entender um pouquinho essa história. Samuel,
ele foi o último juiz e o primeiro profeta após Moisés. Moisés foi o profeta que tirou o povo de Israel do Egito, né, levou o povo até quase a porta da cidade, né, a Terra Santa, que qual Josué, capacitado por Deus, levou o povo. Mas Moisés tem algo interessante na história também. Não sei se nós vamos estudar sobre Moisés. Moisés, até dizem alguns historiadores, parece que foi história de grego, ver, porque não há relato nem localização do corpo de Moisés. Nós temos um relato bíblico que Deus levou, sepultou Moisés, né? Na verdade, eu acho que Moisés ele foi levado aos céus, porque não encontrou-se mais o corpo nem nenhuma ação de Moisés. Mas temos relatos em que ele foi à presença de Deus, onde Deus apresentou a Terra Santa a ele. E a partir desse momento, ele foi assunto aos céus, creio, né? Porque não há nenhuma evidência, desde os historiadores que estudaram, ou verificação de achar algum ponto que ache o corpo de Moisés, porque não vai se encontrar. Samuel, então, foi o último juiz e o primeiro profeta após Moisés. Moisés ele estava em 1300 antes de Cristo. 1300 e alguma coisa. Já o profeta Eli, profeta não, perdão. Há uma coisa também que a gente tem que distinguir aqui nisso aqui. Eli era o sacerdote do templo, tá? Era passado de pai para filho esta missão do sacerdócio no templo. E Ana, quando teve Samuel, colocou Samuel à disposição, porque ela ofereceu a Deus para ser também vocacionado para isso. Só que por volta dos 12 anos de Samuel, ele tem o relato aí do chamado de Deus, né? Onde Deus chama Samuel e ele não entendeu por 3 vezes. Na quarta foi que a coisa aconteceu. E você perceba que aqui no texto ele coloca que era rara a presença de Deus. A parte que eu acho interessante é essa parte da visão, que é o Emarreá, ou a visão, que é o Ra, tá? Que é ver. Visão de uma revelação recebida mediante sonhos, visões. Então, isso era uma coisa que era rara naquela época. E Samuel começa a ter. E isso nós vamos ver aí na fundamentação e na parte da palavra que ilumina. As palavras duras de Deus a Eli e sua descendência e aquilo que Deus iria começar com Samuel. Uma coisa também interessante que nós devemos aí pensar, que é o seguinte: Moisés tem um papel de legislador. Olha que coisa interessante. Deus levanta o profeta Moisés como legislador de Israel. E ali foi um tempo muito íntimo, onde Deus falou muito ao seu povo. Já Samuel é um outro ponto. Samuel foi como se foi uma parte da implantação da monarquia, mesmo ele não querendo, tá? O povo de Israel queria um rei como as outras tribos, e Samuel teve essa infeliz missão de ali fazer, vamos dizer assim, a implantação da monarquia, ungindo o rei de Israel. Ele ungiu tanto Saul como também Davi. E outra coisa que é interessante, se a gente for fazer um paralelo sobre a presença de Deus e Ana, há uma coisa interessante que a gente pode buscar aqui. Ana,
ela não podia ter filhos. E pela lei, a mulher que tinha filhos, ela era vista como abençoada. Deus estava vendo. Quando a pessoa não tinha filhos, ela tinha algum problema, algum pecado, alguma maldição de família. Mas Ana, ela tinha um desejo de ter um filho com Eucana. E aí é interessante que ela vai diversas vezes no templo e, por fim, Deus a abençoa com Samuel. Da mesma forma é o povo de Israel. O povo de Israel ficou anos sem ouvir a voz, sem ter aquela orientação do Deus de Israel. E esse mesmo desejo que Ana tinha de ter um filho, Israel tinha de ouvir novamente o seu Deus. Interessante isso. Demorou-se o tempo desde a morte de Moisés. Claro que Josué era orientado, mas não como Moisés, onde Deus falava com o profeta, de uma forma diferente. Samuel, ele tem um papel ali fundamental de purificação do povo de Israel. Interessante também isso daí. Então, assim, essa passagem é uma passagem interessante de você conseguir entender esses paralelos, essa visão e principalmente esse discernimento, né, que é interessantíssimo. Outra coisa que nas leituras aqui da passagem, eu percebi uma coisa que era interessante. Samuel, ele tem, vou até esclarecer um pouco mais isso aqui. O profeta era aquele que recebia as verdades divinas através de sua revelação, mediante sonhos, visões e tal. O profeta Nabi é o profeta que recebe a revelação, né? E por meio da revelação imediata, que é a inspiração de sua palavra. Então, os dois maiores profetas do Antigo Testamento, como eu falei, Moisés e Samuel, o primeiro instituiu uma nação e deu a Constituição ou as leis, os 10 mandamentos. E o segundo, que foi Samuel, instituiu um reino, dando-lhe um rei. Isso também é interessante. As tribos, né, do povo de Deus, do reino do norte e do sul, que nós vamos ver depois mais à frente, era um reino unido. Com Samuel, vamos dizer assim, com o rei, né, Saul, houve um reino somente. Foi um reino único. Mas Samuel, ele teve uma coisa interessante. Ele instituiu o reinado, né, dando-lhe um rei, que é Davi, principalmente, e mais à frente, Cristo. Se a gente perceber, é ali que começa a sucessão, né? A sucessão de reis. Mas ali eu coloco muito importante isso. É um rei. Não foi Saul, porque Saul foi conforme o coração e o desejo do povo. Mas Davi foi conforme o coração e o desejo de Deus, ao povo dele. E Cristo veio também para ser o rei de Israel. O primeiro representa, então, a era mosaica. E o segundo, que seria Samuel, inicia a era profética, que ela é indicada aí em Atos. Tá? Em Atos dos Apóstolos 1, 20, Atos dos Apóstolos 3, 24 e também Atos dos Apóstolos 13, 20. E, assim, tem muitas coisas interessantes. Ali nós vamos agora estudar um pouco sobre o que aconteceu com Eli para chegar nessa consequência. Nós veremos à frente aí. Vamos ao fundamento bíblico, para não perdermos tempo. Eli, Ofni e Finéias eram uma família de sacerdotes.
responsáveis pelo serviço ao Senhor, e ocupavam o santuário e desenvolviam as tarefas pertinentes ao culto. Eli, o pai de Ofni e Finéias, já era idoso e mostrava sinais de um envelhecimento que não tinha a ver apenas da idade, mas com a maneira como desenvolvia o seu ministério. A sua primeira aparição em 1 Samuel se dá quando ele, de forma equivocada, acredita que Ana está embriagada. Embriagada. E só após as reclamações de Ana que ele discerne o que está acontecendo e cumpre o seu papel de abençoar aquela mulher. Ofni e Finéias eram sacerdotes também, mas não honravam tal vocação. Eles foram chamados filhos de Belial, porque não se importavam com o Senhor. Dentre tantas ações equivocadas, tomavam para si o que deveria se sacrificar a Javé. Deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação e em nenhum momento se sentiam constrangidos com isso. Esperava-se que Eli, como pai e sacerdote, tivesse uma posição firme e contrária ao comportamento de seus filhos, mas ele não teve. Um profeta lembrou a Eli a aliança que Javé havia estabelecido com sua casa e o privilégio que o sacerdote tinha de servir ao Senhor, o que implicava em grande responsabilidade. O juízo de Javé foi contundente. Seriam desprezados sacerdotes que desprezavam o Senhor, eliminando do altar a descendência de Eli, retirando da família a bênção do sacerdócio e da longevidade. O jovem Samuel, que já servia ao Senhor perante Eli, desde muito criança se sobressaía diante da irresponsabilidade de Ofni e Finéias, que, segundo a profecia, morreriam no mesmo dia e seriam por fim substituídos. Era um tempo muito difícil. O início do capítulo 3 anuncia isso. A palavra do Senhor era rara, muito rara. As visões não eram frequentes. Nesse contexto, Eli é descrito como alguém cujos olhos já começavam a escurecer. A imagem de Eli adormecendo e praticamente cego descreve o estado de Israel em relação ao Senhor. A lâmpada de Deus, isto é, a palavra de Deus, está quase apagada pelo desmerecimento dos sacerdotes oficiantes. A atuação do Senhor diante da crise ética e religiosa que instalara começou na casa de seus sacerdotes. Deus chamou o jovem Samuel sem desconsiderar a experiência do experiente Eli, que mesmo com fragilidades não se afastou do chamado do Senhor. A mesma dificuldade de Eli em discernir o que se passava com Ana enquanto ela orava se apresentou diante da experiência de Samuel com a voz do Senhor. No entanto, na terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor e orientou o jovem sobre como proceder. Assim, quando Javé chamou Samuel, este respondeu: "Fala, porque o teu servo ouve." A palavra Javé a Samuel foi confirmada da sentença contra Eli. Por interesse de Eli, que queria continuar a ouvir a voz de Deus, Samuel lhe falou a vontade do Senhor. Ao que Eli respondeu: "É o Senhor, faça o bem lhe aprouver." Eli estava ciente da sua trajetória e acatou a voz de Deus, mesmo vindo de um jovem. Por outro lado, Samuel foi corajoso ao permanecer fiel à voz do Senhor, mesmo diante da autoridade como Eli.
da autoridade do sacerdote, do templo. Vamos para a palavra que ilumina. E o que a trajetória dessas pessoas nos ensina? Vamos ver 3 pontos aqui que eu acho muito interessante. O primeiro é a antiguidade não é posto. Eli, Ofni e Finéias tinham história, tradição e trajetória, mas o coração estava longe dos propósitos de Deus. Mais do que experiência e conhecimento, assumir o ministério na igreja requer santidade, respeito a Deus e as pessoas que confiaram em nós ou em você. Quando nós agimos assim, Deus, que zela por sua obra, encontra maneiras de nos orientar e se respondemos negativamente a esta orientação, outras pessoas podem ser levantadas para assumir nosso lugar. Ofni e Finéias amaram mais as coisas deste mundo e se perderam por isso. Paulo advertiu Timóteo sobre isso. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segundo ponto é a responsabilidade e compromisso. Ele foi duplamente omisso diante do comportamento de Ofni e Finéias. Como pai, não corrigiu seus filhos e, como sacerdote, não se manifestou contrário às atitudes deles. Faltou-lhe responsabilidade e compromisso. Ao que parece, Eli não se dispôs ao confronto. Muitas vezes nos omitimos diante da falta de ética das pessoas, quer na família, na igreja ou fora dela. Há quem chegue a sentenciar: cada um com seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso e não posso mudar o mundo. Confrontar situações equivocadas requer coragem, seriedade, esforço, responsabilidade com a tarefa que lhe foi entregue, sem abrir mão da paciência e da inteligência. É preciso estar debaixo da orientação de Deus para agir, pois corre-se o risco de sair da omissão para a intromissão irresponsável. Assim, importunamos a vida das pessoas e não acrescentamos nada. Pelo contrário, causamos mais divisão. Como servas e servos de Deus, temos a responsabilidade, especialmente com quem amamos, de aconselhar e colaborar para que não deixem levar por caminhos pecaminosos e tortuosos. No entanto, isso requer compromisso, investimento de tempo, afetividade e misericórdia. Do contrário, poderemos nos tornar cúmplices do que está acontecendo. E o terceiro e último, é possível reencontrar-se com a voz de Deus. Tanto Samuel como Eli, a princípio, não conseguiram discernir a voz de Deus. Mas Deus não desistiu de falar-lhes, e nessa experiência de Samuel, conheceu a voz do Senhor. E Eli, ao compreender que era o Senhor que chamava, retomou seu contato com Deus. Deus nos chama às vezes, quer pela imaturidade ou pelo desconhecimento da sua voz, mas não sabemos o que fazer. Quantas vezes, por conta da nossa larga experiência, ou do comodismo, ou da falta de entendimento, ou das decepções, demoramos perceber a sua voz, a voz de Deus? Uma certeza temos: Deus não fica em silêncio o tempo todo. Em tempos de crise, o silêncio de Deus chega ao fim para nos socorrer. Mas estaremos disponíveis para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ou tua serva ouve? Teremos coragem para falar como ele falou? É o Senhor. Faça o bem que lhe aprouver.
Meus irmãos, isso aí é desafiador. Vamos para a conclusão da nossa lição. Responder ao chamado de Deus não é obrigação, é um privilégio. No entanto, à medida que o aceitamos, precisamos agir de maneira responsável. Diante dos, vamos dizer assim, diante do chamado de Eli, Ofni, Finéias e Samuel, representam formas de ação diferenciadas. Enquanto Ofni e Finéias foram displicentes, perderam a bênção, Eli pôde se reencontrar com esse chamado. E mesmo não tendo sucesso com seus filhos biológicos, foi bênção na educação espiritual de Samuel e reencontrou o caminho para ouvir a voz de Deus. Samuel, mesmo inserido em um contexto de falta de zelo com o chamado, optou por agradar ao Senhor e buscou orientação de como fazê-lo da melhor maneira possível. Que tais experiências nos ajudem a reafirmar nosso chamado e zelar por ele de forma que o Senhor se agrade cada dia mais de nós. Amém? Bem, eu gostaria, depois dessa palavra, que você pudesse refletir um pouco. Refletir em 2 pontos. Até que ponto nós, como pais e mães, somos responsáveis pelos caminhos e descaminhos dos nossos filhos e filhas? Você já preocupou por isso? Será que algum exemplo ou alguma fala nossa foi responsável para afastá-los do caminho de Deus? O mais importante é que, como disse ali no texto, nós temos 3 pontos importantes que você tem que pensar. Antiguidade não é posto. Responsabilidade e compromisso é algo que Deus deseja de nós. E outro ponto que é o primordial: sempre é possível reencontrar-se com a voz de Deus. Eu não sei aquilo que você tem passado, as dificuldades que você tem tido para trazer os seus filhos aos caminhos do Senhor. Mas você tem que plantar, semear a palavra e não permitir que vozes dizem: não, você já está passado, passou o seu tempo. Não. Você é autoridade, você é bênção na vida dos seus filhos. Uma palavra linda que eu achei ali no culto fúnebre do meu pai, que a bispa falou, fala sobre a intercessão. A nossa intercessão, mesmo quando não estamos mais presentes, ela se faz presente no altar do Senhor. E ela continua, apesar de nossa morte, ela continua a interceder pelos nossos, ou por aqueles motivos de oração. Interceda, ore, não perca a esperança. O Senhor, Ele está pronto para ouvir a sua voz. E mais que isso, fazer conhecido em sua família, através de sua vida. E aí, você será como os filhos de Eli? Como Eli? Ou como Samuel? E a segunda pergunta é: você tem estado compromissado ou omisso ao chamado que Deus confiou em suas mãos? Meus amados, é sério, nós podemos até mesmo se decepcionar com homens, mas com Deus jamais.
Deus nos deu talentos, nos deu vocação para trabalhar no reino. Muitos têm se afastado, muitos têm deixado para outro momento. Não, agora não é momento. Hoje é agora. Não fuja de Deus. Eu passei um momento muito difícil em minha vida, em todos os sentidos, porque eu estava fugindo do meu chamado. Não fuja, porque você terá consequências da sua fuga. Amém? Lembre-se de uma frase que eu achei fantástico, que meu pai também falava isso. Chamado de Deus não é obrigação, é um privilégio. Eu e você somos privilegiados por sermos chamados por Deus. Oh, glória! Nós somos privilegiados por estarmos diante de Deus. Vamos ter um momento de oração? Paizinho Santo, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de refletirmos em Sua palavra, ó Pai, aquilo que estamos fazendo, seja de bom ou ruim, ó Pai, na condução de nossos filhos. Paizinho, que Tu possas, ó Deus, florescer, ó Deus, em nossas árvores, florescer a videira, ó Pai, para que mais e mais pessoas possam se chegar através de nós ao Seu Filho, ó Pai, pelo amor, ó Deus, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas que temos passado, porque Tu estás movendo nosso coração para algo diferente, algo novo. Ah, Senhor amado, Te amamos de todo o coração e queremos dizer: fala, Senhor, fala, que o Teu servo e Tua serva ouve. Ah, Senhor, queremos estar no centro da Tua vontade e principalmente, ó Pai, não queremos perder, ó Pai, aquilo que Tu estás nos dando, ó Pai, como oportunidade do Seu serviço, do Teu chamado. Ah, Paizinho, Te amamos, ó Pai, de todo o coração e Te agradecemos por tudo. Pai, aqueles que estão afastados, reata. Aqueles que estão distantes sem ouvir a Tua voz, que eles possam ter a oportunidade de um novo reencontro contigo e falar, ó Deus, de uma forma intensa, profunda, santa, com seus corações. Pai, traz em nós a santidade, traz em nós o compromisso, traz em nós a disciplina para servirmos a Ti, ó Pai. É o que Te pedimos, no nome santo de Jesus. E, Pai, perdoa-nos a nossa omissão, a nossa dificuldade. Somos tão pequeninos, mas nos ajuda, ó Pai, a levantar, a seguir em frente. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Bem, meus queridos, nós temos aí a leitura da semana, que vai de hoje, domingo, 1 Samuel 3, que foi da lição, até o sábado, ok? Bem, aí está a bibliografia da lição, se você quiser ter aí mais informações. Eu gostaria de convidar você ao nosso culto online. Também está sendo, por enquanto, presencial, se nada mudar aí do governo, tá? Mas está tendo o nosso culto às 19 horas, você é o nosso convidado. Faça parte, você vai receber algo novo, algo maravilhoso da presença de Deus. Isso é maravilhoso. E eu quero também te convidar a plantar uma semente, a ofertar, tá? Aí estão os dados, se você quiser ofertar, abençoar, mais uma vez o povo de Deus, esteja aí na dispensação do Espírito Santo. Amém? E se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo ou live. E principalmente inscreva-se.
e ative aí as notificações para que no sininho aí possa vir sempre as mensagens quando nós fizermos qualquer vídeo novo, tá bom? Meus queridos, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. E eu quero dizer a você que foi maravilhoso estar com vocês novamente. E agora eu quero deixar uma música que eu acho linda, 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 tá? Que é um pouco a ver sobre essa lição. Que o Espírito Santo possa falar o seu coração e tenha um momento aí para pensar, refletir e principalmente colocá-lo de novo na presença de Deus. Não só a sua vida, mas também de cada um dos seus familiares que estão afastados. Ou que necessita do algo novo do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.